Quero agradecer a todos, eu fico feliz de estar aqui, eu quero falar com todos vocês e eu quero falar imediatamente que eu não sou especialista em sustentabilidade. Eu venho da Darling e há muitos de vocês que poderiam ter mais experiência do que eu, mas eu vou contar onde eu estive e também vou dizer por que que eu sou líder da APC. Primeiro vou falar um pouco da APC. Nós temos um mapa que nos mostra onde nós estamos no mundo, 17 plantas ou fábricas em diversos países, e muitos se referem a nós no mundo. Nós trabalhamos com carne, com abate de suínos, nós fazemos segmentação, o fracionamento de plasma, a hemácias e outros produtos para fazer produtos bem digeríveis e manuseáveis. Temos funções para a saúde, o controle de inflamação e outras coisas. E também, como ouvimos de vários palestrantes, são coisas que podem ser muito boas para a saúde também, até mesmo das plantas, também temos produto para isso. Aqui temos a história. Estamos falando sobre rendering e vemos como somos sustentáveis desde o início. Estamos falando de uma indústria de reciclagem. E nessa indústria nós éramos um pouco céticos e falamos, bom, estamos fazendo isso há algum tempo e poderíamos dizer que até mesmo nós existíamos quando os clientes chegavam, diziam, bom, me conte da sua história de sustentabilidade, me conte dos números, das suas pegadas de carbono. E eu acho que tem alguns motivos para tudo isso, mas eu acho que nós vimos e falamos, quem é que vai numa planta de reciclagem de alumínio ou de papelão e fala, o que que vocês estão fazendo quanto à sustentabilidade? Parece meio desnecessário perguntar isso, e talvez nós tínhamos algum problema de ego para poder ouvir as outras pessoas. Então aprendemos algumas coisas aqui. Quem vem até nós? Normalmente as empresas de rações para pets, a indústria da aquacultura. Eu acho que são eles que exigem mais de sustentabilidade dos seus fornecedores. E nós estivemos nessa história por algum tempo e terminamos com muitas perdas. E nos tiraram dos produtos, principalmente na ração para pets. É algo muito sério e podemos entender por que que fomos desse lado. E vemos que está muito motivado pelo consumidor, tem um movimento muito forte em termos de sustentabilidade. E é um pouco diferente do mercado de ração para frangos, vacas ou peixe. E muitas vezes são medidos os resultados, e na ração para pet ninguém mede a conversão alimentar. É mais uma questão de marketing quando falamos sobre ração para pets, e já sabemos dessa história, mas já não estamos prestando muita atenção, e assim isso nos chamou a atenção. Outra coisa que nós vimos é que em algumas dessas empresas grandes de ração para pets, não são somente duas metas para nutricionistas. Temos que fazer a formulação e temos alguns objetivos para que o animal possa crescer adequadamente. Também tem que chegar na formulação mínima necessária, e é isso que nós pensamos por muitos anos. E o que vimos é que é uma terceira coluna que deveríamos estar observando e formular com base
na fórmula com uma menor pegada de carbono. É assim que podemos entender. Mas para poder colocar tudo isso numa caixa, devemos colocar tudo numa caixa. Não era uma ameaça teórica, era uma ameaça geral. Sentimos que tínhamos que fazer alguma coisa, foi difícil, tínhamos que encontrar recursos e colocar recursos em algum lugar. Pedimos a algumas pessoas que nos ajudassem, era imperioso fazê-lo. À medida que começaram a se educar, a se aprofundar, começamos a ver algumas coisas. Não havia muitos dados coerentes e a falta de boa informação. As pessoas usavam qualquer informação que encontrassem. E isso foi parte do que nos causou problemas. Isso era algo que tínhamos que fazer. Não tínhamos feito nenhuma análise de ciclo de vida. Então, houve um pouco de informação duvidosa. Começamos na Europa com a associação de sangue para ter uma análise de ciclo de vida. Isso permitiu, com a ajuda de um consultório, esse processo de voltar e apresentar uma análise de ciclo de vida para os donos, para as bases de dados. Aqui estão os números reais e é o que estavam utilizando. A primeira coisa, entender o que precisa, o que o cliente precisa, ouvi-lo. Isso não é nenhuma ciência, isso é o que se faz desde o início, mas não fizemos. Então, começamos e, tendo essas análises precisas de ciclo de vida, foi muito importante. Foram os primeiros passos. Também precisávamos de pessoas internas que também tivessem uma educação de sustentabilidade. Investimos nisso, na educação do pessoal. É outro idioma, é um projeto que temos que ter sempre. Também tivemos consultores, análise de ciclo de vida, para as nossas análises de efeito invernadero e temos a nossa pegada de carbono no mundo. Quando tivermos isso, podemos avançar. Começamos a reduzir a nossa pegada de carbono. Temos muitos passos a seguir, ainda não terminamos. Vocês talvez tenham avançado muito mais do que nós. É um processo que vai pouco a pouco. O que mudou para nós é que fomos capazes de ir de uma postura da defensiva até um ponto de vista ofensivo, e isso é grave. Olhem, aqui está a nossa análise do ciclo de vida, a nossa pegada, nosso efeito estufa. Os nossos produtos podem ser comparados com produtos vegetais, que às vezes dão com uma natureza competitiva. Então, digamos que seja uma suposição de que os produtos vegetais têm uma melhor pegada de carbono se comparada com a indústria animal. Em parte pode ser verdade. Então, estávamos um pouco mais na ofensiva. Então, temos que dar ao cliente o que quer e começamos a ouvi-los. O que eu disse a todo mundo é ser proativo, vamos ser proativos. E, obviamente, estamos fazendo isso como uma associação, com o projeto que Charles mencionou, tendendo análises de ciclo para os produtos que temos. Isso será de muita ajuda para nós.
Algo que eu não estava pensando, eu queria saber o quão importante era para os nossos empregados funcionários internos. Se vocês levantaram a mão como renderizadores, devem saber que é difícil trabalhar na fábrica. Muitas pessoas não trabalham já em fábricas. Às vezes é mais difícil convencer alguém para trabalhar numa fábrica de renderização. Colocar esses dados diante dos funcionários tem sido positivo. Para eles é muito importante para se interessarem, e dizer que estamos ajudando o mundo, a cadeia alimentícia, os animais, e a nossa companhia está tentando fazendo o possível para reduzir a sua pegada de carbono. Para resumir aqui, continuamos fazendo o que todos os renderizadores fazem, reutilizando e sendo parte da economia circular, ajudando os animais a ter uma nutrição melhor e, ao mesmo tempo, estamos reciclando a mais água, calor residual, melhorando muito da eficiência das instalações, painéis solares. Eu sou um gerente pragmático. Fomos capazes de fazer esses investimentos com bastante, resultado. Seriam coisas práticas que qualquer pessoa deveria fazer. Ainda temos que fazer muitas coisas para poder avançar em termos de, digamos, para colocar tudo em prática. Mas estou muito otimista. Muito obrigada por tudo. Agora posso responder às suas perguntas.